Motivo de muita alegria estar novamente aqui com os irmãos. Acho que é a terceira vez que eu prego nesse púlpito. E também um motivo de muita responsabilidade estar nessa noite com a missão de alimentar com a palavra de Deus a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, um texto muito conhecido da igreja. Mateus, capítulo de número 4, do verso 1 ao 11. Texto que a Sociedade Bíblica acertadamente colocou o título, A Tentação de Jesus, uma delas. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Mesmo assentados, mas com bastante reverência e atenção, acompanhe o que vai ser lido, porque o que vai ser lido mais uma vez é a poderosa palavra de Deus. E a palavra do Senhor, de forma inerrante e autoritativa, nos diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte bem alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, que é o Teu poder. Com essa palavra o Senhor criou os céus, a terra e tudo que nela existe. E que nessa noite, ó Deus, que nós estamos reunidos aqui como o Teu povo, o povo do pacto, o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Depois de nós já termos ouvido a Tua palavra que foi lida várias vezes aqui nessa noite, agora nós ouviremos a Tua palavra de forma pregada, e que ao ouvirmos, ó Deus, a exortação graciosa da Tua palavra, que os nossos corações não venham a endurecer, mas que nós venhamos a nos render, Pai, à Tua voz. E que a Tua palavra, Santo Deus, nesta noite, possa desfazer toda a incredulidade que porventura haja no nosso meio. Que a Tua palavra nessa noite, ó Deus, possa desfazer toda a impiedade que porventura possa existir no nosso meio. E que o Senhor Deus, ó Pai, nos dê ouvidos para ouvir a Tua voz. E que o Senhor Deus, nessa noite, possa usar a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor Deus possa usar esse miserável pecador, que é indigno de ocupar esse púlpito, mas que foi chamado pela Tua graça para ser um ministro do Evangelho. Que o Senhor Deus, ó Pai, nessa noite, abençoe com o entendimento da Tua palavra os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes e as crianças, ó Deus, que pela Tua graça e bondade ficam para ouvir a Tua voz, e que nós sabemos que o Senhor Deus pode alcançar qualquer uma delas, assim como qualquer um de nós. Todos nessa noite estamos em igual condição, dependendo da iluminação do Teu Espírito Santo, para compreendermos o que o Teu próprio Espírito, ó Deus, quer comunicar ao Teu povo através desse texto. Que o Senhor Deus assim
nos ajude, que o Senhor abençoe tanto a esse que fala, como a todos que escutam. E assim nós te rogamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Igreja. Amém. Meus irmãos, o que é que deixam vocês com aquela vontade irresistível? Você olha para algo e você precisa daquilo. Você precisa tomar posse daquilo, você precisa experimentar, você precisa fazer uso. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não consegue resistir a um chocolate. É aquilo que mexe com a sua vontade. Você não consegue ver um chocolate. Você sai lá para o supermercado, aí você nem sai pensando em comprar um doce, mas aí você vê a caixa lá de chocolate e você não resiste. Você acaba cedendo à sua vontade, mesmo que você pense, rapaz, eu não posso comer esse chocolate. Mas você não consegue vencer a sua própria vontade. Às vezes é uma torta de chocolate, né, que nos salta aos olhos, algo muito belo também, nos chama a atenção. E muitas vezes nós não conseguimos resistir àquilo. Mas pode ser que a sua fraqueza não seja chocolate, mas seja uma pizza. Você não consegue resistir a uma pizza. Seja ela 4 queijos, a moda da casa, uma calabresa. Quando você ouve falar em uma pizzaria, você não consegue resistir. Mesmo que seja no domingo, e para que você possa usufruir daquela pizza, você quebra o dia do Senhor. Você não consegue resistir. Mas talvez não seja comida que mexe com você, mas você gosta de comprar. Há uma compulsão muito grande que você, quando vê algo, você nem mesmo está precisando. Nem mesmo você pode comprar aquilo. Mas você não consegue resistir. Você vai e compra. É uma vontade irresistível. Você não consegue ficar sem aquilo. Ou talvez seja uma partida de futebol. Você não consegue deixar de assistir um jogo do Flamengo. Ou do São Paulo, ou do Corinthians, ou do Fortaleza, né, que foi muito bem esse ano, ou do Ceará. Eu torço pelo Ceará, mesmo ele não estando muito bem. Mas às vezes há pessoas que não conseguem resistir e deixar de assistir uma partida de futebol. E você vê que as grandes finais, elas acontecem exatamente no domingo, né? E aí muitas pessoas, porque não conseguem resistir àquilo, faltam até os cultos e chegam atrasados. Isso demonstra, irmãos, a nossa fragilidade, né? A nossa fraqueza diante de coisas tão pequenas que nós não conseguimos resistir. Quanto mais as terríveis tentações que Satanás impõe sobre os servos de Deus, que nós estamos sempre suscetíveis a passar por elas, a sermos tentados nessa batalha espiritual que nós passamos a enfrentar desde que nós nos convertemos, né? Porque para algumas pessoas, batalha espiritual é um momento na vida, né? Eu estou passando por uma batalha espiritual. Irmãos, o crente, ele vive em batalha espiritual. A batalha espiritual é uma guerra pelo senhorio, a quem você serve de verdade. Que é o Senhor Deus e a sua palavra, ou se é o inimigo, que vai sempre lhe tentar. Enquanto você estiver nesta vida, você sempre será tentado. Você sempre vai enfrentar essa batalha da carne contra o espírito. O nosso inimigo sempre vai estar ali, nos tentando fazer com que a gente peque contra Deus, porque essa é o grande desejo do nosso inimigo, nos fazer pecar contra Deus. Ele não se importa se você tem dinheiro, se você tem saúde, mas que você peque contra Deus. Você afronte ao Senhor.
E com isso ele nos impõe as tentações que nós precisamos resistir. Como dizia Agostinho, você não pode impedir que o pássaro voe sobre a sua cabeça, ou seja, você não vai impedir de você ser tentado. A batalha espiritual, ela é constante. A guerra pelo senhorio, ela é constante. Mas você pode impedir que o pássaro sente na sua cabeça e faça um ninho. Mas nós precisamos, irmãos, estar preparados para enfrentar essas tentações. E esse texto de Mateus, capítulo 4, verso 1 ao 11, onde vai mostrar o nosso Redentor sendo tentado, e vai nos ensinar como nós devemos nos preparar e enfrentar as terríveis tentações que nós podemos passar nessa vida. Com o Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós vamos aprender como nós, como igreja, povo de Deus, podemos nos preparar e podemos enfrentar as piores tentações. Nós veremos esse texto, irmão, dividido em 2 pontos. Do verso 1 ao verso 2, nós veremos o preparo do Senhor Jesus Cristo. E do verso 3 até o 11, nós veremos ele enfrentando as mais terríveis tentações e vencendo. É com o nosso Senhor Jesus Cristo que nós aprendemos isso. É com a sua própria experiência, sendo ele encarnado nesse mundo para nos salvar. Não apenas morrendo por nós, mas vivendo como nós devemos viver para nos salvar. O livro de Mateus, irmãos, ele é um livro que se assemelha muito ao Êxodo. Nós vemos que há uma semelhança muito grande entre Moisés e Cristo. Pegando só esta parte aqui do texto, nós vemos que Moisés, lá em Êxodo, ele vai passar 40 dias em cima de um monte, onde nós podemos imaginar que ele jejuou. E depois dos 40 dias ele desce e traz a lei. Nós vemos que nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, aquele a qual Moisés, ele era uma sombra, uma figura, ele passa 40 dias em um deserto. E quando ele sai dali, depois dele enfrentar Satanás, ele traz a verdadeira aplicação da lei no capítulo 5. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, nesse livro de Mateus, que é como se fosse o novo Êxodo, ele acabou de ser autenticado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Né? Ele é ungido pelo próprio Espírito Santo de Deus no ato do seu batismo. Porque ele tinha uma missão a realizar. Aqueles ofícios lá da antiga aliança, rei, profeta e sacerdote. Aqueles homens que iam desenvolver essa tarefa, eles também eram ungidos, mas com óleo. Eles eram ungidos para realizar uma missão, como rei, como profeta ou como sacerdote. Por isso que no meio do povo de Deus isso não existe mais. Não existe mais um rei, não existe mais um profeta e não existe mais um sacerdote. Porque aqueles homens, eles apontavam para Cristo. Cristo veio e ele é o nosso rei, ele é o nosso profeta e ele é o nosso sacerdote. Mas ele foi ungido, irmãos, pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito que veio sobre ele. Uma unção poderosa, uma unção grandiosa. Nesse texto, do versículo 13 ao versículo 17, onde nós vemos a Trindade Santíssima ali toda sendo exposta. Nós vemos o Filho, nós vemos o Espírito Santo vindo sobre ele como uma pomba, não que era uma pomba, mas como uma pomba. E nós vemos o Pai, dizendo que este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Então ali Jesus, ele foi ungido para uma missão. Ele foi credenciado como o próprio Filho de Deus. E quando nós chegamos ao versículo 1 do capítulo 4, nós vemos que Mateus diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo,
E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja que é uma ação imediata, né? Logo a seguir. Depois que ele é batizado, que ele é ungido, que ele é credenciado, o Senhor Jesus Cristo ele foi levado não por uma coincidência, não por obra do acaso, porque a agenda do Filho de Deus não era presa às coisas desse mundo, mas aos decretos eternos. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O verbo levar aí, ele é traduzido de uma palavra grega chamada ekbalo, que quer dizer impulsionado por força. Ele foi impulsionado. Esse texto está registrado nos 3 sinóticos, né? Quando nós vamos lá em Lucas, capítulo 4, nós vemos que Lucas, ele registra essa narrativa, e ele diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Mas Marcos, ele usa uma outra expressão. Marcos, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, ou seja, o levou com força, pelo seu poder. Ou seja, Jesus não ia para aquele local por nenhum outro motivo, a não ser pela vontade do próprio Pai. Era para isso que ele ia ali. E ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. Ele foi para ser tentado, provado. Depois de ser ungido, depois de ser credenciado pelo próprio Espírito Santo de Deus, agora o eterno Filho de Deus vai ser provado, vai ser tentado pelo diabo, o inimigo de nossas almas, aquela antiga serpente. E como é que ele se prepara, irmãos, para isso? O texto diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias e 40 noites, a qual o Filho de Deus encarnado não se alimentou naquele deserto. Eu creio que ele bebeu, ele tomou água. Ele estava em um deserto, né? Ele tinha uma natureza humana. Nós podemos viver algum tempo sem alimento sólido, mas sem água, não, a estrutura humana não resiste muito tempo. Então ele ficou ali 40 dias e 40 noites, a qual ele não se alimentou, e então ele teve fome. Nós não sabemos como isso procede, né? 40 dias sem se alimentar, a qual ele não comeu nada. Às vezes nós, se passarmos 2, 3 horas sem alimento, já dizemos que estamos com bastante fome, né? Os adolescentes aí, 1 hora sem comer, já mãe, estou com fome. 40 dias sem se alimentar, irmãos, a qual ele estava ali se preparando para uma batalha, a qual ele ia enfrentar um dos inimigos do seu povo, o próprio Satanás. Mateus, ele deixa bem claro que Jesus foi levado ali para ser tentado pelo diabo, o príncipe das trevas. O príncipe das trevas, a qual Mateus coloca aqui como um ser real. Ele acreditava no príncipe das trevas. E nós também precisamos acreditar, irmãos, que ele é verdadeiro. Uma das coisas que Satanás ele quer nos fazer acreditar é que ele não existe. É que ele não existe. Mas ele existe sim. Agora, ele é um ser criado. Ele é um ser criado que foi criado naqueles 6 dias da criação. O Salmo 148 fala das obras da criação, louvando a Deus, e dentre eles estão os anjos e os exércitos dos céus.
Então, essa história de dizer que Satanás já existia antes de Gênesis capítulo 1, verso 1, isso é a história da carochinha. Ele é um ser criado. Antes da criação, só existia quem? O Criador. Não existia nada antes da criação, a não ser o Criador que criou todas as coisas. E tudo que existe antes da criação é Criador. Tudo que existe depois de Gênesis capítulo 1:1 é criação. E Satanás é uma criação de Deus. Agora, ele é um ser milenar. Ele existe há milhares de anos. E ele é um ser espiritual. Que não pode, irmão, de forma nenhuma ser menosprezado por nós. Ele tem muito mais poder do que qualquer um de nós. Existe um livro aí sobre questões financeiras, como você vencer na vida, chamado, se não me engano, é Mais Esperto do que o Diabo, né? Você tem que ser mais esperto do que o diabo. Eu digo para você que você não é mais esperto do que ele. Porque ele é um ser milenar. Ele conhece muito mais coisas do que você. E ele é extremamente sagaz. Foi com a sua sagacidade que ele derrubou nossos primeiros pais, lá no Éden, Adão e Eva. Mas aqui Jesus é levado para ser tentado por ele. E ele se prepara espiritualmente para esse momento. Ele jejua durante 40 dias, o texto não diz, mas nós podemos conjecturar e com muita certeza que ele orou durante todo esse tempo. Jesus esteve jejuando e orando para enfrentar essa tentação, para passar por essa batalha espiritual, não a única, mas por toda a sua vida terrena, ele enfrentou essas tentações. O diabo vai deixá-lo aqui momentaneamente, ele será tentado em outras ocasiões. Nós lemos texto nessa noite que falava Jesus dizendo as minhas tentações, né? Ou seja, ele era tentado. O texto lá de Hebreus capítulo 4 vai dizer que em tudo ele foi tentado, apenas não pecou. Mas ele se prepara, irmãos, com armas espirituais, e uma delas é o jejum. Ele jejuou. E aí a primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: como nós temos jejuado, né? Como a palavra de Deus, ela nos mostra, nos ensina a importância desse meio de graça, junto com a oração. A própria Constituição da nossa igreja diz que nos momentos de crise a igreja deve jejuar. E nós vivemos uma constante crise em nossa nação. Mas como a igreja tem procurado enfrentar essas lutas? Muitas vezes nós queremos nos articular politicamente, né? Nós queremos fazer passeatas, manifestações. Mas quanto nós temos jejuado pela nossa nação? Quanto nós temos orado por ela? Quanto nós temos confiado nos meios de graças dados pelo próprio Deus para nós enfrentarmos as nossas lutas? Quanto nós temos jejuado pela igreja? Quanto nós temos jejuado, orado pelas nossas famílias? E o jejum, irmão, não é uma ação mágica que vai fazer você conduzir à vontade de Deus. Não é como ensina algumas igrejas, né? Faça um jejum de 7 semanas e Deus vai fazer tudo o que você quiser. Ele vai realizar todos os seus desejos. Não, irmãos, o jejum é um momento ao qual você se enfraquece a sua carne. E você demonstra a sua dependência de Deus, do seu Pai. O jejum é um momento ao qual você começa a mostrar para você mesmo que você não é nada, que você é um fraco, que você não confia na sua sabedoria, na sua conta bancária, no seu conhecimento.
na sua força, na sua beleza, mas que você confia em Deus, é no Senhor que você confia e é dele que você depende. Nós vemos aqui, irmão, Jesus, no momento crítico da sua vida terrena, ele vai enfrentar o seu arqui-inimigo, Satanás, o nosso adversário. E ele, antes disso, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus a um deserto. Ele é impelido, ele é levado pelo poder do Espírito Santo do próprio Deus para ser tentado. E antes disso, ele jejua durante 40 dias e 40 noites. E depois ele tem fome para enfrentar Satanás. Nós precisamos, irmãos, fazer uso dos meios de graça. A igreja precisa estar em oração, a igreja precisa estar em jejum, a igreja precisa da palavra de Deus em seus corações, em nossas vidas, para enfrentarmos as nossas batalhas espirituais a cada dia, a cada manhã. Mas quando nós chegamos no versículo 3, irmãos, o nosso segundo ponto, nós vemos que o embate, ele vai dar início. O tentador vai aparecer diante do Filho de Deus. O verso 3 nos diz assim: então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o tentador se aproximou. Ele sabia quem era Jesus. E ele queria derrubá-lo. Veja que esse aqui, irmãos, é a antiga serpente lá do Éden. É aquele mesmo que, através daquele animal, tentou os nossos pais e derrubou o primeiro Adão, o nosso representante federal. Aqui o Senhor Jesus é o nosso representante. É o último Adão. É aquele que vai nos representar diante de Deus. E Satanás quer derrubá-lo, quer vencê-lo. E ele se aproxima. Ele sabe quem é Jesus. Desde que Gênesis 3,15, quando Deus anunciou o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Satanás procurou impedir, procurou matá-lo. Quando nós vemos lá em Êxodo, quando o rei do Egito, ele decreta que os meninos devem ser mortos, os meninos hebreus devem ser mortos. Sabemos que tem uma ação pragmática, né? Ele sabia que os meninos se tornariam homens e poderiam guerrear contra o Egito. Mas há uma questão espiritual. Satanás sabia que o descendente da mulher nasceria no meio do povo hebreu. E ali era mais uma ação maligna para tentar matar o descendente. Mas aqui ele está diante do descendente. E ele se aproxima. Ele é ousado. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que ele é o descendente prometido. Ele sabe que é aquele que vai esmagar a sua cabeça. Mas mesmo assim ele tem a ousadia de se aproximar de Jesus para tentá-lo. Imagine você. Como ele não tem ousadia de se aproximar de você e também tentar a sua vida. E veja que ele se aproxima. Ele se aproxima do eterno Filho de Deus. Aquele que nós sabemos que era impecável, né? Existe uma impecabilidade em Cristo. Talvez uma pergunta surja, mas pastor, se ele não pode pecar, então essa tentação, ela talvez seja um pouco fajuta, né? Não, irmãos, não era fajuta. Porque Jesus tinha uma alma racional. O seu coração não era de gelo, ele estava sujeito aos sentimentos. E ele era pressionado pela tentação. Ele sofria toda a pressão da tentação. E ele ficava com a parte mais difícil, que era resistir.
Ele não poderia cair, senão todos nós estaríamos perdidos. Se Satanás conseguisse derrubá-lo como derrubou o nosso papai Adão, nós estaríamos perdidos. Então a tentação, ela é verdadeira e ela é cruel. Ele sente todo o peso da tentação sobre ele. E aí Satanás dá a primeira cartada dizendo, versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmão, Satanás, ele é tão perigoso que ele é um observador. Você lembra que lá em Jó, quando os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles estava Satanás, e Deus pergunta, de onde vem? Ele diz, eu venho de passear e rodear pela terra. E Deus pergunta, tem visto o meu servo Jó? Ele diz, sim, tenho visto. Ele também tem visto você. Não ele sozinho, né? Porque ele não é onipresente. Mas ele tem muitos colaboradores que observam os crentes. E ele sabe exatamente qual é a sua necessidade. Ele observou Jesus. Qual é a situação de Jesus aqui? 40 dias sem comer. O que é que Jesus precisa agora de forma mais imediata? De pão. Ele precisa de pão. Então Satanás, de forma ardilosa, chega e diz, se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E qual seria o problema de transformar as pedras em pães? Onde estava o problema? Ora, Jesus está com fome, ele é Deus, ele tem poder. Ele pode transformar aquelas pedras em pães. Vamos tirar Satanás um pouco da jogada. Por que Jesus não poderia transformar aquelas pedras em pães? Alguns vão dizer, irmãos, ensinar que a intenção de Satanás era colocar dúvida no coração de Jesus que se ele era realmente Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Mas, irmão, Jesus acabou de ser credenciado como Filho de Deus. Ele ouviu o próprio Pai falando, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Satanás também ouviu isso. Então Satanás ele não seria tão ingênuo de achar que colocaria essa dúvida no coração do nosso Redentor. Mas qual era a intenção de Satanás aqui? Fazer com que Jesus fosse autônomo. Essa era a intenção dele. Você não precisa do seu pai. Você mesmo pode transformar essas pedras em pães e se alimentar. Era essa a intenção dele. Era essa a intenção dele quando ele nos tenta a resolver os nossos problemas pela nossa própria vontade. Ele tenta fazer com que Jesus seja autônomo. Você não precisa do seu pai, você mesmo resolve o seu problema. E na nossa vida, irmãos, ou nós somos autônomos, vivemos pela lei de Deus, pela vontade do Senhor, ou nós somos autônomos, e aí fazemos o nosso próprio desejo, realizamos a vontade do nosso coração. Satanás, irmãos, ele vem nos tentar naquilo que nós precisamos. Esse é um ponto. Aquilo que nós necessitamos. Ele não vai lhe tentar com aquilo que você não deseja.
que você não gosta. Por exemplo, nós moramos um tempo lá no Pará. Lá tinha muito açaí. Foi lá que eu aprendi a gostar de açaí. Você nunca comeu açaí lá do Pará, você nunca comeu açaí. Mas a minha esposa não gostava de açaí. O de lá. Ela gosta desse açaí genérico daqui, né? Todo enfeitado. Mas o de lá ela não gostava. Então ela nunca provou o açaí de lá, porque ela não gostava. Então Satanás jamais iria tentá-la com açaí. Jamais. O que ela gosta muito é de cuscuz. Mas Satanás, se fosse tentar ela na área da comida, ele ia tentar com cuscuz. Por quê? É aquilo que ela gosta. Então Satanás, irmãos, ele vai sempre certeiro naquilo que você está necessitando. E ele quer que você resolva o seu problema. Muitas vezes você é um jovem aí, já na idade de começar a pensar em ter um relacionamento, né? Muitas vezes até os anos vão passando e você vai achando que a coisa está ficando difícil, não aparece uma varoa, não aparece um varão. Aí Satanás está vendo tudo isso. E logo, logo ele providencia. Um quase crente. Porque ele não vai trazer para te oferecer uma menina toda desregulada ou um rapaz todo troncho, não. Ele vai oferecer aquilo que vai chamar a sua atenção. Um rapaz que humanamente é todo certinho, uma moça humanamente toda certinha. Quantas vezes eu já ouvi, pastor, eu arrumei aí um namorado, uma namorada quase crente. Quase crente. Mas uma pessoa quase crente, irmãos, é uma pessoa quase salva. Aí pense numa pessoa que está se afogando. Aí ela quase foi salva, ela fez o quê? Morreu. Uma pessoa quase crente, irmãos, é uma pessoa que vai para o inferno. Porque não existe o quase crente. Mas Satanás, ele sempre vai trazer o quase crente para você. Porque ele quer lhe enganar. E ele quer colocar no seu coração, se Deus não trouxe o crente, eu mesmo resolvo. Aí eu vou evangelizá-lo. Porque ele é muito esperto. Se você não está bem financeiramente, ele consegue um meio ilícito para que você ganhe dinheiro. Satanás não está preocupado, irmão, se você vai ganhar dinheiro, se você vai ter saúde, se você vai ter qualquer coisa, mas que você peque contra o seu Senhor. Que você se rebele contra Ele. E nesses momentos, o que é que nós devemos fazer? Nos apegar à palavra de Deus, porque é exatamente assim que o Senhor Jesus enfrenta cada tentação, é com a própria palavra de Deus. Verso de número 4 diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa tem que ser a sua arma contra as tentações. Você lembrar daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Há textos na palavra de Deus que diz que Deus não nos deixará ser tentado além das nossas forças, mas junto com a tentação, Ele vai nos dar o escape. É na palavra de Deus que você deve se refugiar. Você deve buscar força, segurança, para enfrentar as suas tentações. O povo de Deus sempre esqueceu da palavra do Senhor e caiu nas armadilhas de Satanás. Esse texto está ligado ao maná que Deus mandava para aquele povo todo dia. E a palavra de Deus dizia para eles, olha, todo dia o maná vai descer. Mas aquele povo, confiando na providência e não na palavra de Deus, muitas vezes guardava o maná para o outro dia e amanhecia podre.
Porque eles não entendiam que eles tinham que viver, era daquilo que saía da boca de Deus. Deus dizia, no sábado não vai cair, porque no meu dia nem o maná vocês podem colher. Deus dizia, olha, não vai cair no sábado, mas o texto lá da Antiga Aliança diz que muitos do povo de Deus no sábado saía da rua, saía fora para ver se realmente não ia cair, duvidando da palavra de Deus. É a palavra de Deus que te sustenta, meu irmão, nas suas maiores lutas, nas suas maiores crises. É a palavra de Deus que lhe conforta, que lhe traz esperança e segurança para enfrentar o nosso inimigo, que é persistente. E ele dá outra cartada, verso 5 diz assim: então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o penáculo do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás agora cita a palavra de Deus. Ele leva Jesus à cidade santa e o coloca sobre o pináculo do templo. E diz, né, se tu és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. E aí ele cita o Salmo 91, verso 12. Satanás, ele cita a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Você pode ter certeza que Satanás conhece mais a Bíblia do que você. Ele conhece mais a teologia reformada do que você. Satanás nunca faltou a uma escola bíblica. Ele é um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ele é o maior calvinista, pedobatista, presbiteriano, calvinista que existe. Só que ele usa a palavra de Deus de forma errada, para enganar. Como muitos, né, de muitas igrejas usam a palavra de Deus para enganar as pessoas. Textos fora de contextos. Usam a palavra de Deus para explorar as pessoas. Como nós temos visto aí em muitas igrejas, a qual a palavra de Deus é citada, mas de forma errada. E aqui ele usa a palavra de Deus para induzir Jesus a pecar. Mas o Senhor Jesus, mais uma vez, cita a palavra do Senhor. Verso 7 diz, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás diz, olha, se atira daqui de cima, do penáculo do templo. Existe uma discussão se essa tentação de fato era real ou se tudo se deu em uma visão. Eu, particularmente, humildemente, acredito que era uma visão. Assim como o Vale de Ossos Secos, né, que é mostrado em Ezequiel, também é uma visão. Mas essa visão, irmão, não tira a realidade da tentação e nem o peso. Quando nós chegarmos no terceiro ponto, eu vou mostrar por que eu acredito que é uma visão. Mas aí ele quer induzir Jesus a saltar ali, porque a palavra de Deus diz que os anjos podem sustentá-lo, e de fato pode, meus irmãos. Mas isso não quer dizer que nós vamos tentar ao Senhor. Aqui, em uma cidade grande, a gente não vê muito pessoas sem usar capacete, né? Mas em cidades pequenas isso é normal. E muitas vezes a gente vê crentes sem usar capacete, indo para a igreja. Quando eu cheguei lá na cidade de Bom Jesus, lá no interior do Piauí, era normal os crentes chegarem para o culto sem usar capacete. Graças a Deus, com o ensino da palavra de Deus, hoje todas as pessoas que andam de moto lá na igreja usam capacete. Mas não usar capacete, irmãos, é tentar ao Senhor. Mas, pastor, Deus não pode me livrar? Pode. Mas você pode cair. E apesar de haver a soberania de Deus, existe a responsabilidade humana.
Nós lemos aqui no texto de Lucas 22, que foi lido pelo reverendo Alex, um versículo que diz assim: como está escrito, o Filho do Homem vai. Ele vai para onde? Para a cruz. Mas ai daquele pela qual o Filho está sendo entregue. Ou seja, há uma soberania de Deus. Jesus, ele ia para a cruz, nada poderia impedir isso. Mas mesmo assim, Judas era responsável pelos seus atos, pelos seus pecados. Então, irmãos, não usar capacete é tentar ao Senhor. Além de ser a quebra do 6º mandamento, não matarás, que é a preservação da sua própria vida, e a de outro é também uma quebra do 5º mandamento, que é o respeito às autoridades. Assim também como você não usar cinto de segurança, é tentar ao Senhor, ultrapassar o sinal vermelho, dirigir perigosamente. Isso é tentar a Deus. Você tenta ao Senhor quando você deixa de vir à igreja. Você tenta ao Senhor quando você não traz os seus filhos para a igreja. Mas, pastor, eu creio que a minha família ela é eleita. Sim, nós devemos crer nisso, nós devemos esperar por isso. Mas nós devemos usar os meios que Deus nos dá para que os nossos filhos sejam conduzidos a Cristo. E um desses meios é trazê-los à igreja. É por isso que quando nós vamos batizar uma criança, o pai faz um voto diante de Deus e da igreja de trazer aquela criança para o culto. Ler a palavra de Deus para ela e com ela, e orar por ela. Então, quando você não traz o filho à igreja, você está tentando a Deus. Quando você não faz o culto doméstico com a sua família, você tenta ao Senhor. Você arrisca a espiritualidade da sua família. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios que as nossas esposas devem ser santificadas pelo marido, pela leitura da palavra. Há quanto tempo você não senta para ler a palavra com a sua esposa? E se nós deixamos, irmãos, de praticar isso, nós estamos tentando a Deus. E nós necessitamos nos arrepender nessa noite, se isso tem acontecido. O Senhor Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. A nossa confiança em Deus não deve nos tornar irresponsáveis nessa vida. Mas Satanás, irmãos, ele não desiste. Jesus responde mais uma vez com a própria palavra de Deus. Veja que é sempre com a palavra de Deus que ele se defende do inimigo. Não é com palavra de ordem. Não é com jargões evangélicos, né? Está queimado, está amarrado, está vencido. Não, é com a palavra de Deus. É sempre com a palavra de Deus, irmãos, que nós devemos estar munidos para enfrentar o nosso inimigo. São com devocionais diárias, são com leitura da palavra. Porque nós temos um inimigo, irmão, se ele persiste diante do eterno Filho de Deus, imagine diante de nós. Verso 8 diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Por isso eu defendo a questão da visão. Porque veja, eles estavam lá naquele deserto, de repente eles estão na cidade santa, lá no pináculo do templo, agora estão diante de um monte tão alto, irmãos, que é possível ver todos os reinos do mundo. Não existia esse monte. E a glória deles. A glória dos reinos do passado, do presente e do futuro. Só em uma visão isso poderia ser visto.
Satanás lhe mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, e lança a sua seta. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Talvez a gente pense: não, pastor, mas essa tentação aí foi fácil, viu? Muito fácil. Adorar o diabo? Nem eu faria isso. Imagine Jesus. Mas o que Satanás está propondo, irmãos, é o caminho mais fácil. Para que Jesus tomasse posse daquilo que, após a cruz, seria entregue a Ele. Pertencia a Ele. Mas antes tinha uma cruz. Satanás está oferecendo um caminho sem sofrimento. Não precisa de cruz. Não precisa da vergonha da cruz. Não precisa da dor da cruz. Não precisa disso. Após a cruz, tudo isso já seria de Cristo. Mas Satanás está dizendo: olha, não precisa você dar uma ajoelhadinha aqui, eu te dou tudo isso. Se prostrado me adorares, tudo te darei. Isso não está longe de nós, irmãos. Essa proposta na prática é feita várias vezes por Satanás. Pode ser que a gente nem perceba. Mas é uma das propostas que ele mais faz. Não precisa de luta. Não precisa de vergonha. Muitas vezes você precisa tirar uma CNH. Nós sabemos que não é fácil, né? É difícil. Tem que passar por vários processos. Tem a prova teórica, depois tem a temida prova prática, né? Eu não sei como é a situação aqui em Fortaleza, mas tanto lá no Pará como na cidade de Bom Jesus, a corrupção é muito forte em relação a isso. Né? E constantemente quem vai tirar a CNH recebe aquela proposta: você pode pagar um valor e receber a sua CNH sem esforço nenhum. Fácil, fácil. Fácil, fácil você consegue tirar uma CNH válida. Não é falso não, é válida, viu? Emitida pelo Detran. Basta pagar. Basta você se envolver nessa corrupção passiva e ativa sem nenhum sofrimento. E eu tive que tratar, irmãos, de alguns casos de crentes envolvidos nessa questão, que cediam à tentação. De Satanás dizer: se prostrado e me adorares, tudo te darei. Pega a tua carteira, paga. Às vezes você é parado numa blitz, alguma coisa irregular. A multa, às vezes, pode ser bem cara. Mas aí o guarda logo lança aquela proposta, né? Não me dá aí alguma coisa por fora que eu te libero. Aí você dá. Porque você não conseguiu ouvir Satanás dizendo: se prostrado te adorares, me adorares, tudo te darei. Fácil, fácil. Resolve o seu problema fácil, fácil. Pelo caminho pecaminoso.
pelo caminho contrário à palavra de Deus. Às vezes você precisa de um livro. Você precisa estudar. Precisa de um livro, o livro é caro. Mas aí você vê a possibilidade de baixar o PDF. De graça, você vai lá, faz o download, baixa e usufrui do livro. Sem lembrar que uma pessoa passou vários meses escrevendo aquele livro, que uma editora gastou para confeccionar aquele livro, que livrarias compram aquele livro para vender. Aí você simplesmente vai lá e se apodera de algo que não é seu, quebrando o 8º mandamento. Você resolveu o seu problema, você leu o livro, estudou, até tirou uma nota boa. Aí você não conseguiu ouvir Satanás dizendo: se prostrado me adorares, tudo te darei. Hoje nós temos muitas plataformas de filmes, né? Netflix, HBO, Disney Club, Amazon Prime. E os filmes ficam ali, né? Várias séries, cada um é numa plataforma. Aí você tem a Netflix, mas o filme que você quer assistir, a série que você quer assistir está na HBO, ou está no Amazon Prime. Aí é caro você ter todas, né? Mas você compra aquele TV Box, né? Instala na sua televisão e ele capta o sinal da Netflix, da HBO, de todos. Ou seja, ele rouba o sinal. Aí você se deleita nos seus filmes, nas suas séries, quebrando o 8º mandamento. E você não escutou Satanás dizendo: se prostrado e me adorares, tudo te darei. E sabe que aquele TV Box, irmãos, é considerado crime federal, viu? Todos que entram no Brasil é fruto de contrabando. Mas você não consegue perceber as armadilhas de Satanás. Quando ele muitas vezes nos diz de várias formas, em vários momentos: se prostrado e me adorares, tudo te darei. Mas o Senhor Jesus, ele não se prostrou. Ele não se deixou vencer pela essa proposta. Ele preferiu enfrentar a cruz. E aí, mais uma vez, ele cita a palavra de Deus dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E ele vence mais uma vez a sua tentação. E aí, com isto, o texto diz que deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, não se deixou vencer pelas armadilhas, pelas ofertas de facilidade de Satanás. E onde é que nós podemos enxergar essas tentações de forma bem clara? Na cruz do Calvário. Exatamente ali na cruz do Calvário que nós podemos contemplar essas tentações sobre o nosso Redentor. Onde ele teve sede, ele teve fome, e ninguém foi servi-lo. Onde ele recebeu a proposta para descer daquela cruz. Quando transeuntes passavam ali, curiosos que olhavam para a cruz e diziam: desce dessa cruz, desce dessa cruz. E diziam: desce dessa cruz e salva a nós e a ti mesmo. E a grande ironia disso tudo é: se ele tivesse descido daquela cruz, nós estaríamos condenados para sempre. Porque é exatamente por ele não ter descido daquela cruz que nós temos certeza da salvação, mesmo muitas vezes cedendo às nossas tentações, como nós fazemos.
Nós estamos seguros na mão do nosso Redentor, porque Ele enfrentou as tentações, Ele não pecou. Ele passa pelo Getsemane, onde Ele é brutalmente tentado, sabendo que Ele poderia sair dali. Mas Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele sabia a ira que ele ia enfrentar. Ele conhecia o cálice de Deus, o cálice da amargura, que era nosso. Nós éramos merecedores daquele cálice. Ele sabia a dor que ele ia sentir ali na cruz por causa dos nossos pecados. Mas mesmo assim ele se levanta dali. E como um leão da tribo de Judá, ele avança para aquela cruz. E ali na cruz ele é tentado de novo, mas ele não desce dela. Ele permanece ali. E ele morre por você. E é somente por isso, irmãos, que apesar de nossas fraquezas, de nossa fragilidade, nós podemos ter certeza da salvação. Porque o nosso Redentor, Ele viveu a enfrentar as tentações por nós. E Ele morre naquela cruz porque nós cedemos às nossas tentações. Mas nele nós podemos confiar. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Verso 14 e 15. Diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele conhece a tua fraqueza. Ele sabe a dor da tua tentação. É por isso que você pode recorrer a Ele. E Ele não sabe de ouvir falar. Ele sabe porque Ele experimentou na sua própria carne. Mas Ele venceu. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi castigado porque nós cedemos às nossas tentações. Mas Ele não pecou. Ele nunca pecou. Jesus, Ele foi menininho, ele foi criancinha pequena como as nossas ali, que muitas vezes nos desobedece, mas ele nunca desobedeceu Maria, ele nunca pecou em toda a sua trajetória de vida, e ele morre naquela cruz para nos salvar. E o texto lá de Isaías diz que ele se alegrou ao ver o fruto do seu penoso trabalho, e o fruto do seu penoso trabalho é você, igreja do Senhor, a qual ele naquela cruz lhe salvou, lhe lavando com seu próprio sangue. É por isso que nele, irmãos, na hora das nossas tentações, nós podemos buscar refúgio no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança e certeza da nossa salvação. Com o Senhor Jesus Cristo, irmão, nós aprendemos como nos preparar e enfrentarmos as nossas piores tentações, tendo certeza que nele a nossa salvação é certa, porque ele nunca pecou. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor agradecido pelo poder da sua palavra. Ó Deus, nós queremos te dar graça pelo Evangelho, ó Deus da salvação, que nós podemos ouvir nessa noite. Nós podemos ver, ó Pai, o nosso Redentor enfrentando o nosso maior inimigo e o derrotando. Aquilo que, de uma vez por todas, ele faz lá na cruz, quando ele de fato esmaga a sua cabeça. E que nós possamos, ó Pai, na nossa trajetória de vida cristã,
podermos nos refugiar no nosso Redentor, naquele que se deu por nós, naquele que venceu por nós, e aquele que foi elevado aos céus e está assentado à direita de Deus Pai e como sumo sacerdote intercede por nós. Aquele que conhece as nossas fraquezas e que nele nós podemos confiar, ó Deus. Que a Tua palavra tenha alcançado todos os corações, daqueles de mais tenra idade até os mais experientes, Senhor. Que o Teu Espírito tenha aplicado em nossas vidas e que essa palavra vire prática em nosso viver. É no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém.